Olá, bom dia. Novamente aqui juntos. Vamos hoje continuar, os nossos vídeos dessa semana que estamos falando sobre. A pergunta era: você está perdendo energias? E o meu propósito então era conversar um pouquinho durante essa semana sobre como é que nós perdemos as energias. Ontem eu expliquei algumas coisas, Foi um vídeo um pouco mais longo, porque eu queria falar sobre o que era energia também. Hoje já vamos direto ao assunto. Nosso assunto hoje são pensamentos tóxicos. O que são os pensamentos tóxicos? Vamos falar do quê? Dos choques emocionais, das raivas, vamos falar das mágoas, da ansiedade, descompassada, naquela ansiedade que te tira do eixo. Então esses são alguns dos pensamentos tóxicos que vão drenando a nossa energia, aquela nossa energia vital que precisamos muito dela para nos manter em equilíbrio, Então vamos lá. Os choques emocionais e as raivas intensas. O que acontece? Muitas vezes nós vivemos num sentimento de melindres. Eu tenho percebido isso muito, especialmente no Brasil. As pessoas têm aquele melindre de que ela nunca pode falar tal coisa porque a outra vai se ofender. Ai, a outra não gosta que fale assim, é melhor não contar. E aí já vem a mentira. É melhor inventar uma história. Então o que acontece? A pessoa ela vai se colocando numa posição de que nunca se pode falar a verdade para ela. Emocionalmente parece que ela está ali sempre em desequilíbrio, mentalmente, As emoções estão sempre em desequilíbrio. E aí qualquer coisa pode provocar um choque emocional. Essa pessoa ela não pode ouvir o que realmente está acontecendo, porque ela já entra num desequilíbrio. Então isso é muito desafiador. Isso faz com que a pessoa fiquem, querendo sempre poupar essa pessoa, e ela também quer se poupar das coisas, mas acaba fazendo com que ela não aceite as coisas como são e acaba por se prejudicar. Aí vamos falar sobre a raiva, as raivas intensas, A raiva é um sentimento, como eu li uma frase do Shakespeare, o ressentimento é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Então a raiva é aquele sentimento que você lança como se fosse flechas que você atira na pessoa, e se a outra pessoa está bem, o que acontece? Essa raiva volta para você. Aliás, todas as energias são assim. Tudo que você emana, você também recebe. Muitas pessoas vivem cultivando a raiva. Eu tenho raiva, e aí parece que até carrega no R aí. Então é uma coisa que você percebe que vem, que a pessoa tá ferida. Ela prefere sofrer com a raiva do que simplesmente olhar para si, ver tudo o que aconteceu, esclarecer e ok. Muitas vezes eu já falei sobre isso, sobre o perdão. As pessoas têm o hábito de perdoar assim: eu perdoo, tudo bem, mas eu não quero ver, não apareça na minha frente. Isso não é perdão. O perdão é aquela coisa, aquele sentimento de que você não é obrigatório ficar ligando para a pessoa, tomar cafezinho e visitar, nada disso, não é seu amigo. Mas o perdão é aquele em que você consegue falar sobre o assunto, ele não vai mais tirar você do seu equilíbrio emocional. E se essa pessoa a qual você perdoou precisar de você, você vai ajudá-la com um sentimento tranquilo, não de superioridade, simplesmente de bondade, de caridade. Por quê? Porque você perdoou.
ótimo, mas muitas vezes não. Existe o perdão, faz de conta, mas a raiva está lá escondida. Então é muito importante que esse veneno seja extirpado da nossa vida, tá? Fala-se também muito da raiva, que a raiva é como se fosse uma ferida, que em vez de ser cicatrizada, nós lançamos ali pensamentos e vamos cada vez mais fomentando essa ferida. E isso não cicatriza nunca. Se não cicatriza, vamos carregando esse pensamento, esse sentimento tóxico. Mágoas. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, a mágoa é uma má água, tá? Quantas pessoas nutrem as mágoas por anos a fio, ou até uma vida toda. Algumas vezes em trabalhos da apometria, eu tenho visto personalidades que não fazem mais parte, né, dessa nossa vida e que carregam esse sentimento da mágoa. Sofrem porque estão com mágoa. Então é uma coisa que realmente você não resolveu em si. Ah, mas é o outro. O outro é o outro. Como sempre dizia Chico Xavier, ao outro eu dou o direito de fazer e ser como ele quiser. A mim, não. Então assim, o nosso papel é esse, tentar fazer o melhor para nós. Vamos reconhecer em nós, vamos limpar as mágoas, as raivas, os medos, né? O medo é o outro pensamento tóxico que vem acompanhado da culpa. Ele gasta muita energia. Ah, então eu preciso não ter medo de nada? Não estou dizendo isso. O medo, ele nos auxilia, tá? Porque se não fosse também esse sentimento do medo, simplesmente atravessaríamos as ruas de olho fechado, pularíamos dos prédios, faríamos muitas coisas, porque não teríamos medo. Então, assim, o medo, ele também é um sentimento que nos ajuda, ele preserva a gente. Mas diferente daquele medo que você traz em si, está acontecendo algo do outro lado do mundo. Existem pessoas que já estão sofrendo com medo, estão aterrorizadas, tá? Tem medo de tudo, tem medo de falar de tal doença, não pronunciar nenhum nome, isso era muito comum. Tem medo de sair na rua porque pode acontecer alguma coisa. Tem medo. Então, vai resolver aonde aconteceu esse medo, qual é a causa, qual é o momento em que esse medo apareceu na sua vida. Aí vem acompanhado da culpa. A culpa é um processo que você precisa, que nem assim, eu costumo dizer que eu troco as palavras, não é culpa, é responsabilidade. A partir do momento que você para e consegue se responsabilizar pelos seus atos, esse peso vai ter uma diferença muito grande, vai diminuir muito. Por quê? Porque você sabe que você fez. Fez errado? Ok, fiz sim. E agora eu vou consertar. Eu vou buscar aprender e fazer diferente. Porque esse é o nosso propósito. Assumir essas responsabilidades. Ansiedade, outro pensamento tóxico. A pessoa extremamente ansiosa. Ansiedade também é importante, nos ajuda? Em alguns momentos ajuda sim. Aquela ansiedade boa, que você vai fazer algo que você gosta, que te deixa com o corpo assim, nossa, feliz, você sorri porque você está ansiosa, porque é algo bom. Diferente daquela ansiedade que faz você sofrer. Isso não vai ajudar em nada. Isso vai simplesmente prejudicar muito, tá? Muitas vezes as pessoas elas ficam paradas, estagnadas por conta desses pensamentos tóxicos. Desculpem. Então, o que vamos fazer? Precisamos fazer uma manutenção nos nossos sentimentos. Precisamos ver que muitas vezes deixamos de viver coisas boas, praticar alguns passeios, boas leituras,
por conta de que estamos alimentando os nossos sentimentos negativos. Ah, isso não é bom, isso não presta, isso, aquilo. Não é assim. Podemos mudar. Estamos aqui para mudar sempre. Sentimentos positivos, que agora seria o contrário. A amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a autoestima. Tudo isso ajuda muito, nos dá força, nos faz, é aquele combustível para a gente desempenhar aquilo que a gente quer. Nossos projetos, superar os obstáculos, seguir em frente, erguer a cabeça. E, novamente, como dizia Chico Xavier, tudo passa, certo? Vou falar rapidinho aqui um exercício que seria a rotina produtiva. Como que é uma rotina produtiva? Ela vai fazer diferença na vida de vocês, como faz na minha. A rotina produtiva, ela acontece assim. Acorde um pouquinho mais cedo, porque você não vai gastar tanto tempo. Primeira coisa, sentei na cama, agradecer. Agradecer. Segundo, tomar água. A água é abençoada. Tomei água, vou meditar. Faça a meditação. 5 minutos, 10, o quanto você consegue. Fez essa meditação? Ok, é momento de fazer o quê? Ou você vai tomar o seu café da manhã, se alimentar bem, frutas, se alimente adequadamente. Ou você já vai fazer uns exercícios de alongamento, 15 minutos de exercício de alongamento. Feito isso, você está pronto. Você está com as suas energias recarregadas. Nossa, mas tudo isso, Valéria, olha, a diferença que 1 hora mais cedo eu acordando e fazendo essa rotina produtiva, isso vai recarregar o meu dia, porque eu vou acordar, eu vou me reenergizar para poder gastar energia durante o dia. Vou vigiar meus pensamentos e assim eu terei um excelente dia. E assim eu termino esse vídeo hoje da nossa série de vídeos e falando sobre os pensamentos tóxicos. Um dia abençoado para todos nós. Gratidão.